Amigos, vamos caminhar. Dando continuidade, nós percebemos então que o nosso empenho com relação ao entendimento daquilo que temos sentido, com as exposições que temos tido no nosso dia a dia, nós percebemos que o nosso empenho é muito importante. Novamente, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dar para a gente continuidade no capítulo 11, no item 8, dizendo assim: em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Nós percebemos, então, que o aconselhamento de Jesus com relação ao amor é um amor por escalas, porque ele sabia das nossas necessidades mais íntimas, sendo o nosso irmão mais velho, vindo para nos instruir com relação ao ambiente em que nos estava sendo apresentado. Ele então diz para que a gente tenha condições de amar o inimigo. Mas ele não deixa este amar ao inimigo solto. Ele nos dá uma receita que nem sempre é observada. Ele diz para a gente que amemos os nossos inimigos assim como nos amamos a nós mesmos. Então, percebe-se que o primeiro passo é o amor próprio, é acariciar o ego, entendendo que o ego adoecido é o egoísmo, é quando você pensa somente em você. O ego, não. O ego é a sua personalidade, é o papel que você assume nos diversos campos da sociedade. Pai, irmão, filho, marido, chefe. Então a gente percebe que você, assim como eu, desenvolvemos vários papéis na sociedade que nos acolhe. E aí eu desenvolvo as minhas capacidades de me comportar de maneira diferente de acordo com o ambiente. E isso não é falta de caráter, isso é a adaptação ao meio. O que o meio pede de mim? O meio pede respeito. Então eu devo respeitar todos aqueles que estão envolvidos neste processo, independente das suas próprias escolhas. Quando sou pai, a minha imagem deve representar para aqueles que estão sob a minha tutela uma imagem de respeito. E eu não posso ter atitudes que desabonem o meu papel de pai. Eu não devo pedir aos meus filhos que não mintam, uma vez que o meu comportamento não condiz com aquilo que eu estou pedindo. Então, o que nós podemos perceber ou deduzir com isso? Que muitas vezes o que temos falado, o que temos pedido, não corresponde com o que temos vivido, porque temos confundido as nossas emoções. O nosso sentir capta o que vem de fora e as nossas emoções respondem com o que temos dentro. É muito comum nos momentos de luto, onde perdemos uma pessoa amada, confundimos os sentimentos. E o que foi nos trazido é que o luto é um momento de tristeza. E aí, então, nos entristecemos pela perda de um ente querido, de uma pessoa amada. Ora, se tivermos a capacidade de sairmos do comodismo
e pensarmos de maneira autônoma, nós vamos entender que o luto não traz necessariamente, para mim, a tristeza, mas sim a saudade. Quando eu não entendo esta proposta, eu me prendo ao egoísmo e busco não entender aquela situação, mas eu busco uma maneira de trabalhar algo que não foi bem entendido na minha intimidade. E muitas vezes esse trabalho vem através do desespero, da inconformação com aquele momento, deixando de aprender que existem situações que eu posso mudar, existem situações que eu não posso mudar. E a morte é um desses momentos em que eu não posso mudar, porque está estabelecido nas leis de Deus. E o momento de cada um é o momento de cada um. E apesar da morte ter o mesmo significado para todas as pessoas, o sentimento e as emoções são totalmente diferentes. Entendendo isso, nós podemos trabalhar as nossas emoções de maneira tal que eu entendo que eu não preciso ficar triste quando eu perco alguém para a transformação que a morte nos proporciona. Mas eu tenho que entender que é necessário que eu respeite aquelas pessoas que ainda se entristecem, que ainda perdem o seu controle, porque o caminhar é de acordo com cada um. Ficamos por aqui e até a próxima. Um grande abraço.